Bem, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, como os irmãos certamente devem saber, e nós já chegamos até o capítulo 7, o capítulo 6. Mas para que os irmãos compreendam por que nós estamos lendo agora o capítulo 14, e na semana passada nós lemos o capítulo 12, vamos explicar para os irmãos como é que funciona. Já falamos aqui outras vezes, mas é sempre bom que nós repitamos para que os irmãos possam a cada dia mais ganhar mais e mais consciência acerca deste livro, que é um livro extremamente importante, haja vista que é um livro de revelação, revela as coisas futuras com o fim de alimentar, de regar, de cultivar a fé daqueles que creem no Evangelho, daqueles que creem em Jesus Cristo. Vejam, queridos, que esse livro do Apocalipse, ele tem basicamente 3 partes. Essa informação está em Apocalipse 1,19, quando diz que Jesus Cristo, ao aparecer para João, na ilha de Patmos, falou o seguinte: olha, João, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Portanto, todos os elementos do livro do Apocalipse acontecem ou aconteceram em 3 momentos. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. São palavras de Jesus Cristo que estão claramente ditas e reveladas no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19. O que significa que todas as pessoas, onde quer que estejam, em que tempo for, que elas lerem o Apocalipse, elas precisarão atentar para essa chave hermenêutica do Apocalipse. Ou seja, quando diz, escreve as coisas que viste, ou seja, as coisas que ele acabara de ver. Portanto, o capítulo 1 do Apocalipse, onde narra ali a visão que João teve do Cristo glorificado. O Apocalipse, ele se abre, ele se inaugura com a visão do Cristo em glória. Isso por quê? Porque se, por exemplo, o Evangelho, ele conclui com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, e aqueles que viram Cristo em sua ressurreição, ainda que tivesse um tanto diferente do modo como ele havia morrido, a ponto de os discípulos não reconhecerem a Cristo de imediato, mas ele não estava ali em ressurreição, na sua glória, ele não se apresentou em glória, ele não se revelou em glória, e aí então ele foi assunto aos céus, mas agora, no Apocalipse, ele se manifesta e se revela a João em glória, totalmente, com aquela descrição do capítulo 1 do Apocalipse. E então João escreve as coisas que ele acabara de ver, o Cristo glorificado ali no meio de 7 candeeiros de ouro. Isso são as coisas que João acabara de ver. As coisas que são os capítulos 2 e 3, que se referem o quê? À igreja. Toda a era da igreja. Éfeso, a igreja do 1º século. Laodiceia, a última igreja, a igreja dos tempos finais, esta que nós vivemos hoje. Portanto, os capítulos 2 e 3 compreendem toda a história da igreja, que são as coisas que são. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o Apocalipse, onde é que nós nos encontramos no exato momento do cumprimento do Apocalipse? Estamos ali no finalzinho do capítulo 3, igreja em Laodiceia. A partir do capítulo 4, e o próprio capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz que a partir de então seriam reveladas as coisas que devem acontecer depois da era da igreja.